Shalom, queridos. Hoje é Efésios capítulo 6, a importância da obediência. Nesse capítulo de Efésios 6, Paulo encerra sua carta aos Efésios e, após isso, ele procura dar conselhos sobre as diversas maneiras de relacionamento que deve ser pacífica e unida. Além disso, ele também abre os olhos dos cristãos para algo muito importante, a luta e batalha espiritual. Essa luta, na maioria das vezes, é contra os espíritos ruins, o diabo e tudo que o acompanha. E Paulo nos adverte a vestir nossa armadura do Espírito Santo para poder vencer. Esse trecho nos remete ao que esperamos encontrar na palavra de Deus, assim como o que o Senhor espera de nós, que é obediência e respeito. O que Ele espera de nós é obediência e respeito na sua palavra. Efésios 6 tem um contexto histórico. Vejamos esse contexto histórico. O contexto histórico de Efésios 6 trata-se de escritores judeus e greco-romanos concordaram unanimemente que as crianças precisavam honrar seus pais. Já existia o mandamento de honrar e respeitar os pais, que incluía viver de modo a trazer honra a eles. Desse modo, as crianças eram ensinadas, porém, muitas vezes usavam a força do espancamento, mas Paulo era contra essa forma de educação excessiva. A sociedade grega e romana era bastante dura com as crianças e recém-nascidos. Efésios 6, de 1 a 3. A obediência. A preocupação inicial de Paulo era que os filhos respeitassem seus pais. Ele diz para os filhos serem obedientes com o ensino da lei, da natureza, a lei de Moisés e o Evangelho. A palavra obedecer é diferente do termo submissão. Obediência envolve reconhecimento de autoridade. Efésios 6,4. Sabedoria para com os filhos. Os pais têm a responsabilidade de disciplinar e instruir seus filhos. Paulo indicou que os pais não devem provocar a ira a vossos filhos, não devem provocar a ira aos filhos. A disciplina não deve ser feita com tirania, muito menos com ira. Efésios 5, de 5 a 9. A importância da sinceridade do coração. Efésios 5, de 5 a 9. Assim como o Antigo Testamento, o Novo Pacto também dá diretrizes sobre servos e a escravidão. Essas diretrizes não fazem vista grossa à escravidão. São apenas uma norma ética a ser seguida em lugares e épocas em que havia tal sistema. Paulo alegou que servos e senhores eram iguais diante de Deus, e isso deve ter chocado seus contemporâneos. A lei romana discriminava os servos, mas a lei celestial não. Neste contexto, as palavras de Paulo fundamentaram um novo sentido de fraternidade entre classes e tempos. Mais tarde, foram usados para inspirar o movimento abolicionista. Efésios 6, de 10 a 13. Sejam fortes as tentações. Paulo afirmou 3 vezes que os cristãos devem estar firmes e fortes contra as ciladas do diabo. Isto é, ficar firmes na batalha espiritual contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Efésios 6, de 14 a 16. A armadura de Deus.
Esta armadura para a defesa descrita por Paulo é composta de 5 itens. O apóstolo diz que os anciãos o apóstolo diz para os cristãos vestirem a armadura de Deus, o que aponta para a natureza divina da armadura e não para o fato de estar completa. Não pelo fato de ela estar completa. Efésios 6, de 16 a 17. O poder da espada do Espírito. Só havia uma arma de ataque nessa armadura, uma espada curta, usada no combate próximo. Esta espada simboliza a palavra de Deus. Por sua finalidade, conteúdo e origem, a Escritura, palavra de Deus, pode ser descrita como palavra fiel, 2 Timóteo 2:11, e confirmada em Hebreus 2:3, 2 Pedro 1:19, e algo que permanece para sempre, 1 Pedro 1, de 24 a 25. Efésios 6, de 18 a 20, o poder da oração. Cada item da armadura deve ser cuidadosamente vestido com oração, tirando forças dos recursos divinos. Esta oração é energizada pelo Espírito Santo, capacitada por Ele e dirigida por Ele. Orar no Espírito é admitir que somos ignorantes e dependentes de Deus. Efésios 6, de 21 a 24. Que a paz seja contigo. Paulo termina com uma saudação sem as típicas referências pessoais de suas cartas. Fica difícil explicar esta omissão se pensarmos que a carta era apenas para a igreja de Éfeso, pois Éfeso foi o lugar em que Paulo passou o maior tempo de seu ministério. Atos 18, 19. E ele devia ter muitos amigos ali. Por esta razão, muitos concluem que esta carta foi escrita para circular entre outras igrejas da região e não apenas para a igreja de Éfeso. É bem provável que Tíquico tenha levado esta carta, junto com a carta para a igreja de Colossos e o estenógrafo pessoal Filemon. Tíquico e Filemon estão nessa obra aqui dessa carta de Paulo aos Efésios. Conclusão. O apóstolo deixa claro que todos nós cristãos estamos envolvidos em uma batalha espiritual e devemos estar prontos com a armadura do Senhor para lutar e vencer. Sendo assim, é importante que estejamos sempre atentos, orando e próximos ao nosso Deus, pois as adversidades são muitas e o diabo está sempre na espreita. Tenha como prioridade seu alimento espiritual e revista-se todos os dias da armadura de Deus e fortaleça a sua alma com orações e a proximidade com o Criador. Não se esqueça que Jesus Cristo, depois de 40 dias e 40 noites de jejuns, ele se libertou quando Satanás veio atacá-lo com a palavra. Então você está no caminho certo. Nosso discipulado é a palavra. Você tem um capítulo por semana. Esse capítulo você repete todos os dias na sua casa. Todos os dias, antes de chegar no seu discipulado, que é de 7 em 7 dias. Você tem aquele capítulo da semana que você lê de manhã, no seu lugar secreto. Você lê ao meio-dia, repassando o mesmo capítulo. Quando chega a noite, você faz o culto doméstico. Uma semana inteira dentro de um capítulo, que você sabe que nesse capítulo, cada capítulo da Bíblia tem uma fonte inesgotável de coisas que Deus está falando conosco. Então você passa a semana alimentada nesse capítulo da Bíblia. Quando você chegar no seu discipulado, você está
com tudo pronto. Não tem dificuldade de você responder um questionário se você fizer o que Deus está mandando fazer. Meditar de dia e de noite. Louvado seja Deus. E não se esqueça de honrar o seu discipulador, colocar o nome do seu discipulador no comentário do vídeo. Isso é importante. Isso não é invenção da supervisora geral do discipulado MyFJ. É a palavra de Deus que diz: honra quem honra. Vai dando a lidinha em Romanos capítulo 13, capítulo inteirinho, que você vai ver Deus falando sobre autoridade. Então, honre a sua autoridade, que é o seu discipulador, colocando o nomezinho dele lá no comentário do vídeo. E você, que é filho de um pastor, filho de um missionário, filho de um bispo, filho de um discipulador, filho de um líder e colíder de célula, por favor, em nome de Jesus, ponha o nome do seu pai lá no comentário. Meu discipulador são meus pais, fulano e fulano. E se é na célula, meu líder e colíder de célula, do assunto da célula são meus pais. Honre seus pais, porque eu espero que vocês tenham primeiros ensinos dentro da sua casa, porque o mesmo capítulo que você estuda na célula, o mesmo capítulo que você estuda no discipulado, é o mesmo capítulo que seu pai tem o dever, sua mãe tem o dever de fazer o culto doméstico com você, com esse capítulo, de fazer um momento de meditação no lugar secreto e de fazer um momento de revisão depois do almoço. Então, honre seus pais. Eles são responsáveis pelo principal ensino da palavra. Não são seus discipuladores. Seus discipuladores vão apenas reforçar, mas o seu ensino é dentro do lar. Adolescentes e jovens que ainda estão dependentes dos pais. Façam isso para a glória de Deus. Acabamos de meditar em Efésios 6 e agora nós queremos abençoar vocês. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MyFJ, seja com todos os líderes de célula, colíderes de célula e componentes de célula do MyFJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.